Olá, shalom irmãos, tudo bem? O cristão e a política, esse é o assunto que eu quero conversar contigo nesse vídeo. O cristão tem uma responsabilidade social e política perante o atual cenário que nós estamos vivendo. Qual é a responsabilidade que nós como cristãos temos diante da política do nosso país, de nossa cidade, estado? Devemos votar? Qual é a nossa responsabilidade ao votar? Devemos escolher um candidato? Esse assunto que eu gostaria de conversar contigo nesse vídeo. Fique aqui comigo e vamos aprofundar esse assunto. O cristão e a política. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1 até o 6, ele diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, falando da responsabilidade que a igreja, que os cristãos têm diante das autoridades, diante de governos, diante de reis. Naqueles dias eram reis, hoje são presidentes de nações, são prefeitos, são governadores de estados, são deputados estaduais, deputados federais, senadores, são vereadores, enfim, são pessoas que são eleitas pelo voto do povo, pela decisão de um povo para serem colocados em um cargo público e desenvolver uma gestão em favor de uma grande maioria. Então, a igreja já naqueles dias estava sendo instruído pelo apóstolo Paulo, que tinha sido um homem de autoridade, tinha sido um homem que navegou nesse fluxo de governo, de política. Ele foi um perseguidor da igreja em nome de governos, em nome de religiões daqueles dias, né, usando a força, o poder que lhe foi conferido. E agora ele está do outro lado. E agora ele precisa compreender a mente e o coração de Deus para instruir a igreja, para saber como a igreja deve se portar, qual o papel da igreja, qual a responsabilidade da igreja perante o cenário político, perante o cenário de governos, na relação com governos, né? Então, essa é a questão. Sim, Jesus nos trouxe o Evangelho. O Evangelho ele tem implicações não somente espirituais, mas também sociais, políticas, econômicas, e abrange todas as áreas de uma nação, de um povo, de uma sociedade, de uma família, de uma pessoa. Então, Jesus falava, como falou a Zaqueu, e disse: desce Zaqueu, quando viu Zaqueu numa árvore, porque hoje me convém ir na sua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu. E a maneira que Zaqueu foi impactado pela presença de Jesus e pela palavra de Jesus o transformou de tal maneira que ele quis mudar a sua... Zaqueu era um homem público, era um agente público. Zaqueu era um político, vamos dizer. Mas as mudanças dele não foi só espirituais, mas teve implicações sociais, econômicas, a postura dele. Ele era um homem corrupto, ele vivia em meio à corrupção. E ele deixou de ser corrupto, ele mudou, ele teve um outro caráter. Então o Evangelho tem esse poder. E a igreja precisa viver de acordo com o Evangelho e com aquilo que o Evangelho nos inspira a ser como agentes de Deus na sociedade, agentes de transformação. E a primeira responsabilidade do cristão é orar. Paulo diz aqui que devemos orar, suplicar, interceder e orar com atitude de gratidão diante de Deus, porque nós não vivemos a partir do governo civil, nós vivemos a partir do governo de Deus.
E o governo de Deus é vitorioso em todos os lugares. E Deus quer que a igreja manifeste essa vitória. E primeiro orando pelos governadores, pelas autoridades, pelos prefeitos, por aqueles que são candidatos a um cargo público, a um cargo político, para que eles, agora nesse período de eleições, para que se é hora de mudar o governo de um município, precisamos saber quem Deus quer que ocupe essa cadeira. E a igreja precisa ter essa responsabilidade. Precisa orar para ouvir de Deus e precisa orar pelas pessoas que vão assumir esse cargo, essa função, essa responsabilidade. Porque é como precisam cumprir uma missão debaixo do governo de Deus, mesmo não sendo cristãos, se forem cristãos mais ainda, né? Mas não pode ser apenas cristão, precisa saber se estão preparados, porque nós temos muita gente hoje que era cristão e ocupou um cargo público e hoje está cumprindo pena por causa das suas responsabilidades ou falta de responsabilidades. Ou muitos que até mesmo ocuparam um cargo público, mas não conseguiram, não estavam preparados, não conseguiram mudar de fato. Não basta ser cristão apenas, mas precisa se preparar. Eu lembro de Davi. Davi levou em torno de 15 anos para ele ser empossado como rei de Judá. Ele foi ungido na casa do seu pai por Samuel, mas ele teve que esperar 15 anos para ser ungido e empossado rei de Judá. E mais 7 anos... Então, com 22 anos se passaram para Davi ser também ungido rei sobre toda a nação de Israel. E durante esse tempo, Deus preparou Davi. Permitiu que até mesmo Saul o perseguisse por todo o território nacional. Ele foi exilado, ele teve que fugir para os filisteus. Ele passou muitas coisas e Deus moldando Davi para que quando ele chegasse ao trono, ele estivesse preparado. Eu vejo muitos com pressa hoje, só porque são cristãos, eles acham que estão preparados para ocupar uma função, um cargo e desempenhar, seja de prefeito, seja de vereador. Então nós precisamos ver hoje, a igreja precisa ser mais preparada para cumprir a sua missão, a sua responsabilidade. Tanto na hora de nós orarmos por aqueles que vão ser empossados como responsáveis por uma missão, por um cargo público, como também na hora de nós votarmos e saber em quem devemos votar. Recentemente nós tivemos uma experiência no governador, na mudança de governo no estado, em que havia um governo, estava trabalhando e lidando com situações muito difíceis. Mas quando chegou a hora de mudar de governo, a grande parte do povo achou que teria que colocar alguém novo. E por causa do seu discurso, por causa das suas promessas, e o Estado pagou um preço de ver que alguém que estava lá era mais sério, era uma pessoa que estava trabalhando com muita seriedade. E quem desejava entrar e que hoje está no governo, teve que engolir suas palavras. Então chegou a hora da igreja ter mais seriedade na hora de votar, e nós realmente nos rendermos a Deus. Não sermos influenciados pela amizade, não sermos influenciados por apenas ser cristão, mas precisa saber se está preparado. E precisa saber se é a pessoa que Deus quer para esse momento. Se Deus quer trocar o governo do nosso município, da nossa cidade, se é o momento de mudar o governo, quem Deus quer colocar lá? Quem Deus quer que nós votemos? Porque nós somos responsáveis pelo nosso voto. Saber se estamos votando no temor de Deus, na direção de Deus, se é o tempo de mudar o governo. Deus mandou Samuel ungir Davi, mas não colocou Davi no trono. Não era o momento, não estava preparado. Saul continuou reinando. Então nós precisamos saber se é hora de trocar o governo e então nós votar de acordo com aquilo que Deus quer que votemos. Então, primeira responsabilidade nossa como cristãos é orarmos por aquele que deve ser, se devemos trocar o governo, aquele que deve ser votado. E segundo, para que o coração dele esteja preparado, para que ele tenha um coração temente a Deus. E terceiro, então, nós temos que executar o nosso voto, não nos omitirmos da nossa responsabilidade. Nós somos cidadãos e somos cidadãos com um coração temente a Deus.
Então é nossa responsabilidade. A política não é do diabo, conforme o diabo mesmo inseriu isso na cabeça de muitos pastores e de muitas lideranças e foi disseminado isso dentro da igreja. Mas chegou o momento de nós assumir nossa responsabilidade e trazer o reino de Deus sobre nossa sociedade, sobre o nosso município, sobre esse tempo que nós como igreja estamos vivendo. É um tempo de nós ser sal da terra e luz do mundo. Jesus nos chamou para isso. Então eu queria deixar essa palavra para ser um tempo de reflexão, de muito temor a Deus. Muitas vezes a política tem dividido a igreja, porque a igreja não está comprometida com Cristo como deveria estar. E não está discernindo o seu papel, a sua atitude no momento de um cenário político como esse que nós estamos vivendo. Então é um tempo de nós orarmos e entendermos de Deus o que fazer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.